Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade tão especial que mais uma vez nós temos de estarmos em sua casa. Louvado seja Deus pela vida do César e da Rose, de todos vocês, pela confiança de compartilhar comigo mais uma vez aqui o púlpito. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16 a 22. Quando nós chegamos ao mês de março, já passou o carnaval, né? Então parece que começamos a engrenar o ano e entender, até mesmo planejar o que faremos, ou colocar em execução os planos que tínhamos pré-elaborados. É um mês muito interessante. Quando nós falamos em alinhamento, também alinhar é colocar as coisas de forma organizada, corretas, exatas. Alinhar é procurar descobrir se havia qualquer fato que estava nos tirando de uma determinada rota. Um carro desalinhado, ele consome pneus de maneira errada, ele compromete a direção e ele pode causar acidentes. Quando emocionalmente também nós estamos desalinhados, as emoções são a conduta da nossa vida. Nós agimos de acordo com as nossas emoções. Elas afloram, por isso elas devem ser muito bem policiadas, muito bem equilibradas e exatas nas decisões. Uma pessoa desalinhada emocionalmente, então ela vai estar conduzindo a sua vida de uma forma comprometedora, podendo provocar acidentes, alguns irrevogáveis, e se autodestruir. Isto é muito bom de ser analisado. O ponto-chave do alinhamento das nossas emoções é o equilíbrio. Aí nós temos alguns sentidos, como os nossos sentimentos, pensamentos e as nossas ações, que devem estar equilibradas. Os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração, os nossos pensamentos, o que fluiu do nosso coração, e as nossas ações, aquilo que o nosso coração levou ao pensamento ou à mente, e que nós vamos tomar a determinada atitude que pode e deve ser decisiva, mas alinhada, muito bem alinhada com a vontade do nosso Deus. Nós temos que então buscar o nosso autoconhecimento para que até a nossa qualidade de vida seja melhor e estas decisões sempre nos conduzam ao que é correto, à alegria, à felicidade. Aí, falar sobre alinhamento emocional no sentido espiritual da palavra é muito interessante, porque é um convite a colocarmos tudo nas mãos do Senhor, submetermos-nos de forma integral à sua vontade, aceitar os seus propósitos, estar alinhado com Ele no nosso coração, e a Bíblia vai nos dizer que sobre tudo que nós devemos guardar, policiar, alinhar, é o nosso coração, porque dele se procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Jesus também ensinou que a boca, ela vai falar do que o coração estiver cheio. Lucas 6,45. Um coração desalinhado, um coração insubmisso à vontade de Deus, um coração incrédulo, um coração que se permite ser conduzido
por frutos carnais, ele vai nos levar a decisões que o Senhor vai reprovar. E as consequências, porque todas as nossas ações trazem uma reação. É a lei da vida. As consequências das nossas ações, que nós podemos também falar espiritualmente, que o que o homem plantar, ele vai colher, vai ser a nossa colheita. O bom, então, é uma boa semeadura alinhada espiritualmente, emocionalmente com o nosso Deus, com um bom equilíbrio na história. Vamos ao texto que me chamou a atenção, estudando todos esses dias e lendo este capítulo aqui. 36 de Gênesis, dos versos 16 a 22. Eu vou ler, se possível, aqui no monitor. Gênesis 35, me desculpe. Gênesis 35, do 16 ao 22. Dizem assim, olha. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Amém. Falar sobre Jacó é interessante, porque nos remete à graça de Deus revelada através de Jesus Cristo. O próprio nome de Jacó simboliza suplantador, enganador, sendo ele um dos filhos de Isaque, neto de Abraão, irmão gêmeo de Esaú, que nasceu primeiro do que ele mesmo, que por alguns poucos minutos, e que tinha o direito adquirido pela lei de Deus da primogenitura, mas que já desde o ventre os dois se desentendiam ali, e o Senhor disse a Rebeca, mãe, que o menor serviria ao maior, ou seja, o direito da primogenitura seria de Jacó, e Jacó, o nome é suplantador, enganador. Jacó era um homem que, para adquirir os seus intuitos espirituais, inclusive, não mediu esforços, mentindo, precipitando-se, enganando, mesmo que bem intencionado, saindo um pouquinho dos projetos e dos caminhos de Deus. Veja bem, só um adentro aqui. Há uma promessa de Deus na sua vida, o Senhor vai cumprir essa promessa. Não vai precisar de ajuda de maneira alguma. Ele vai criar os caminhos para que esta promessa aconteça na sua vida. Aliás, Naum nos diz que ele cria caminho até em meio à tormenta. Então, mesmo que haja dificuldades, contrariedades e tudo que se dê a observar ou a perceber ou a sentir que as coisas estão andando de uma maneira errada, ali o Senhor vai criar o caminho, alinhar o projeto e trazer em mãos a promessa. As boas intenções de Jacó não isentam o mesmo de falhas, pecados e de desobediência a Deus. Então eu preciso policiar as minhas intenções emocionais, porque elas até podem ser boas, mas
o desenvolvimento das mesmas, os projetos das mesmas para o cumprimento, podem estar sendo reprovados por Deus. Então, o bom é submeter-se à vontade do Senhor, descansar no Senhor e deixar a promessa acontecer. Jacó, precipitadamente, ele comprou a primogenitura de Esaú, aproveitando-se de uma vulnerabilidade. Esaú era um bom caçador, amado pelo pai Isaque. Jacó, um rapaz mais caseiro, um bom cozinheiro provavelmente, e valendo-se de um dia exaustivo na vida de caça de Esaú, ao chegar Esaú em casa, ele premeditadamente deixa um guisado de lentilha preparado para Esaú, e na exaustão do dia, Esaú aceita aquela alimentação em troca do direito da primogenitura. As intenções eram boas, ajudar o Senhor a cumprir a promessa, isso é reprovado. Então ele tinha uma boa intenção, Jacó, de ser usado por Deus, de dar sequência a um projeto de família que o Senhor tinha através do seu avô Abraão, mas ele não sabia descansar no Senhor. Então ele era um rapaz desequilibrado até o momento. O tempo passa e no momento da bênção paterna, antes de falecer o pai, já de idade avançada, ele se aproveita de uma característica física de Esaú, usa lá alguns pelos de cabra na mão e persuade o pai Isaque, já com a visão cansada e comprometida, a abençoá-lo com a bênção da primogenitura. E Esaú perde esta bênção. Isto gera uma contenda, a divisão familiar extrapola e Esaú precisa, Jacó, melhor dizendo, precisa sair de Canaã, e a mãe dele cria um caminho ali, um subterfúgio para que ele se encontre com o tio Labão, um outro enganador, e não seja morto por Esaú. As consequências então do desequilíbrio e da precipitação de Jacó já começariam a ter consequências quando ele chegasse em Padã Arã e encontrasse com seu tio Labão, que era outro oportunista, que aproveitou-se da fuga de Jacó, da vulnerabilidade de dependência de Jacó a ele naquele momento. Também aproveitou-se dos sentimentos e emoções de Jacó em relação a Raquel e faz com que ele trabalhe por 14 anos para ter o seu amor. 7 anos ele trabalha e quando ele vai casar-se, Labão traz Lia, a irmã mais velha de Raquel. Aí ele diz: trabalhe por mais 7 anos de graça que eu te dou Raquel. Raquel então, depois de 14 anos, torna-se esposa amada de Jacó. Só que um conflito muito grande havia na família. Mesmo porque Lia era privilegiada por Deus até o momento em gerar. Ela gera 4 filhos e Raquel nenhum. Todos os 4, quando nasciam, ela tinha a esperança de trazer unicamente para ela, por gerar, o amor de Jacó. Raquel se precipita e usa até um recurso que era permissivo na época, e a sua serva, por nome Zilpa, gera, tem 2 filhos, aí vai também Lia e pega a serva também, gera tem mais 2 filhos. Imaginem a situação emocional daquela família. Estas crianças, estes meninos, crescendo em meio a este conflito, porque até então só tinham nascido homens. Depois do 9º nasce uma moça, por nome de Iná. Imagine a situação desta família, um desequilíbrio emocional fora do comum. Mas a graça de Deus era sobre eles no aspecto de promessa.
Veja bem, promessa de Deus não prescreve, ela vai nos acompanhar, ela vai nos seguir. E como eu disse agora há pouco, o Senhor sempre vai criar o caminho para trazer de forma verdadeira aquilo que Ele tinha prometido. Então eu não preciso me intrometer de forma alguma e criar um projeto para o Senhor cumprir a promessa dEle na minha vida. Olha as consequências deste desequilíbrio emocional, desse desalinhamento dentro desta família. Uma coisa me chamou a atenção ao estudar, são os frutos do Espírito, a temperança, a longanimidade, e nós somos capazes de desenvolvermos ele dentro de nós, porque nós temos o Espírito de Deus, e Paulo nos ensina que o Espírito do Senhor Jeová geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu posso não saber o caminho que os meus sentimentos podem me levar, mas o Espírito de Deus se antecipa em levar isso ao conhecimento de Deus, e Ele vai nos dar o livramento. Isto é alinhamento, é dependência. Agora, quando eu não me proponho a tal, aí eu sofro as consequências. Lá atrás, a irmã de branco, que eu esqueci o nome dela, eu quero que ela levante a mão, por favor, lá atrás, na última fileira de cadeiras, isso. A mão de Deus está estendida sobre a tua saúde esta noite aqui, amém? O Senhor me mostra como se pinças chegassem à sua região abdominal lateral, pinças, e elas fazem um movimento, como se tivesse sendo tirado pelos encravados. É só forma de expressão, para eu poder explicar e até entender a visão. Como se tivessem sendo tirados pelos encravados. Deus diz dentro do meu coração que Ele faz um movimento especial de saúde desinflamatória nas paredes do teu estômago. Ele faz um movimento especial de saúde desinflamatória na pele que reveste o teu fígado. Ele faz um movimento especial de saúde desinflamatória na pele que reveste o teu rim. Um movimento muito especial dando ordem para que as vísceras trabalhem de maneira organizada e alinhada entre elas, porque há um desajuste. Você sente peso abdominal, em algum momento dor abdominal, em algum momento fisgadas abdominais, mas o nosso Deus chegou aí num processo de cura. Desinflama o teu organismo, o teu abdômen vai diminuir, você vai perceber até que eliminou o peso, porque há uma condição inflamatória de retenção de líquido. A mão do nosso Deus operou um movimento de cura, equilibrou o teu organismo, e o nome do nosso Deus é exaltado nisso aí. Então eu afirmo ser curada no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora vai, porque eu fico tentando desenvolver a palavra, aí não consigo nem desenvolver corretamente e nem entregar a mensagem individual. Aí, agora vai, vamos lá. Serva de Deus, aí na mesma fileira de cadeiras da Bá, com uma roupa estampada bem bonitinha. Levante a mãozinha, por gentileza. Isto, a senhora mesmo. Na mesma maneira de expressão que estava lá com a nossa irmã, Deus me mostra também formatos de pinças. Estes formatos de pinças, eles conseguem atingir a cabeça da senhora agora. Estas pinças são colocadas ali e elas fazem ela puxa algumas coisas aí. Estas pinças também, elas vêm a esta região aqui assim da senhora, ao cangote e ao início das costas aqui assim, o meio aqui entre os ossos, eu esqueci o nome destes ossos, e também fazem alguns movimentos. O Senhor me diz que está curando a pressão intracraniana da irmã esta noite.
Estas pinças também, é forte o que eu vou dizer, e por não ser médico, é a misericórdia de Deus aqui e as maneiras de expressões do Espírito. Estas pinças também, elas fazem um movimento de alinhamento dentro dos nervos da tua cabeça, como se estes nervos, alguns estivessem com a elasticidade comprometida e outros estivessem com a elasticidade muito enrijecida. Então existem dias de pontadas na cabeça, mal-estar na visão, outros dias sensação de tontura, outros dias mal-estar auditivo, porque estes nervos envolvem a condição auditiva também, as ligações do cérebro com as condições auditivas, outros dias a sensação ruim até na mandíbula, mas a mão do nosso Deus chegou com estas pinças e Ele organizou. Então, onde os nervos estavam mais bambos do que deveriam, Deus te devolve na audição também comprometida a qualidade de vida normal. Tu vais voltar a ouvir normalmente, sem o mal-estar e sem a sensação de barulho, e o nome do nosso Deus é exaltado e glorificado na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Gaúcho, meu amigo, Deus estende as mãos dele hoje a favor de você, num processo de livramento, certo? Num processo de livramento. Deus não assusta, né? Não é emissário de coisa ruim, muito pelo contrário. As novas do Senhor são para o nosso crescimento. Deus me mostra, Gaúcho, movimentos de faixas pós-cirúrgicas na tua região abdominal. Faixas pós-cirúrgicas na tua região abdominal. Elas comprimem bem o teu abdômen, te deixam até mais elegante. Descontrair. O Senhor Deus está estendendo as mãos dele dentro do teu abdômen hoje. E Ele está ordenando um livramento. Existem disfunções em órgãos abdominais, alguns, já que a medicina, vamos dizer assim, pode ter interferido de alguma forma, mas o Senhor hoje, Ele vem com uma interferência definitiva. Deus está te curando, e você vai passar por um processo de exames que vai te irritar, e muito, mas você vai lembrar-se do Senhor hoje. Faz parte do projeto dele em te trazer cura e livramento. Então, se o médico disser para você fazer 50 endoscopias, faça as 50 endoscopias. E sempre seguro na fidelidade do Senhor. Se Ele disser que vai te passar dentro daquela máquina milhões de vezes para analisar o teu abdômen, passe pela máquina milhões de vezes em louvor e gratidão a Deus, porque tem um livramento no meio disto. E tu testificarás a fidelidade e a misericórdia do nosso Deus neste negócio. Este tempo aqui deste ano também, Gaúcho, você vai assinar contratos de trabalho, prestação de serviço. Você vai assinar contratos de prestação de serviço que são mais pré-definidos, ou seja, você vai poder planejar melhor os teus gastos, planos, despesas, porque tu tens vivido a vulnerabilidade da inconstância, mas o Senhor está determinando que pessoas te procurem e que contratos sejam elaborados de maneira correta. Você vai ter certeza que em tanto tempo tem aquilo, em tanto tempo tem aquilo, que vai prestar aquele serviço, que vai prestar por tantos meses, coisa do tipo. A mão de Deus se estende a teu favor, não vai demorar, e estes contratos começarão a chegar nas tuas mãos de uma maneira surpreendente. Alcançará a tua casa, a tua família, muitos problemas serão resolvidos de forma definitiva. Gaúcho, Deus não expõe, tem certas coisas que estão sendo empurradas com a barriga, mas o Senhor diz que agora Ele vai trazer soluções a estes problemas, e vai ser engrandecido o nome dEle nisso aí, amém.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Até então, nós vemos, vamos lá, parece que uma verdadeira bagunça na vida de Jacó, não é? Contrariando tudo e todos. Você estava louvando a Deus aqui, meu querido. Eu não lembro o seu nome. Isso. Você estava louvando ao Senhor aqui. Deus não está me dizendo que você tem, como também não está me dizendo que você não tem dor de cabeça. Deus não está me dizendo que você tem e nem que não tem dor de cabeça. O Senhor está me mostrando como se fosse uma máscara que é colocada sobre toda a sua cabeça, e ela comprime também a região da tua cabeça, ela comprime bem o teu rosto, ela comprime bem a região aqui assim da tua garganta e vai até esta extensão aqui assim. O Senhor ministra no meu coração que estava tudo inflamado esta região, comprometendo a tua saúde, mas Ele chegou esta noite aqui com cura. Jesus diz dentro de mim que está te livrando de sinusite. Deus está operando um movimento aqui, olha, na tua fronte, na tua testa. Lá vem ela me gravar. Jesus está fazendo um movimento de cura, de desinflamação, como também neurologicamente falando, por dentro da tua cabeça, devolvendo oxigenação normal, e Ele também devolve a você vitalidade na memória. Este será um tempo, já dentro do mês de março, como é o culto profético hoje, já dentro do mês de março, será um tempo que você vai precisar usar a tua memória, e muito, porque tem projetos novos que chegarão às tuas mãos para serem feitos, verdadeiros desafios, uma competitividade muito injusta, vai te trazer experiências grandes com Deus. Você vai concorrer com gente grande, mas contigo estará o maior de todos, que é o nosso Deus. Então Ele já prepara a tua mente, e você vai conseguir ganhar, diríamos assim, de gente grande, porque é uma porta que Deus está te abrindo. Então Ele vai abrir a tua memória e vai te dar uma prerrogativa diferencial dentro da competitividade daquilo que foi solicitado. E esta diferença simples, diante de quem tem muito engenheiro para planejar, e glória a Deus por isso, vai fazer com que gostem e aprovem a tua proposta, e Deus será glorificado de maneira bem especial. Por isso vais precisar da memória, e bastante. Aleluia. Até então, parece que a vida de Jacó é uma sucessão de contrariedades, de conflitos, de problemas familiares, inclusive. Imagine emocionalmente como não estavam estes componentes desta família. Imagine a situação. Em Padã Arã, do lado do sogro Labão, Jacó foi próspero, porque havia uma bênção de Deus sobre ele. Jacó foi próspero, Labão também foi próspero, só que havia um problema mal resolvido. Ele tinha deixado em Canaã e saiu fugido o seu irmão Esaú. Então ele precisava ajustar essa situação, alinhar esse problema. Deus dá ordem para ele voltar. O medo, a aflição, a angústia fez parte da decisão de Jacó. Mas agora ele se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, junta suas mulheres, todos os seus filhos, e vai retornar até Canaã para reencontrar-se com Esaú. Ali se perdoariam, Deus mudaria o nome de Jacó, não mais Jacó, enganador, suplantador, precipitado, mas sim Israel, príncipe de Deus, de quem se originaria a nação que o Senhor havia prometido ao seu avô Abraão.
Veja o sincronismo de Deus para cumprir uma promessa. Em meio às quedas e falhas do homem, em meio aos desequilíbrios e ao lugar das emoções comprometidas que ele deixou aflorar, Deus trabalhando para equilibrar, alinhar e trazer, inclusive, isto traria Jesus Cristo, porque o filho de Jacó com Lia, por nome Judá, seria o herdeiro da promessa de quem descenderia Jesus Cristo. E isto cumpriu. Isso cumpriu-se. Jacó vence ele mesmo, passa pelo val de Jaboque, sai dali manquenejando, porque lutou com o anjo, prevaleceu porque agora tinha fé, confiança, estava seguro que o Senhor era com ele, alinhado emocionalmente, e isto trouxe a ele força, fé, para durante toda uma noite guerrear. Encontra-se ou reencontra-se, o melhor dizendo, com o seu irmão Esaú, perdoam-se, e agora a vida seguiria mais leve, tanto para Jacó, como para toda a sua família, toda a extensão da sua casa, seria abençoada por Deus. Raquel tinha gerado José, depois de muita oração, e olha, me chama a atenção que quando ela gera José, vê o menino, ela diz assim: dá-me o Senhor mais filhos. Se nós olharmos para Betel, onde Jacó se reencontra e reinicia a sua história, nós iríamos imaginar que a partir de então tudo daria certo, não é? Quando nós iniciamos um novo ciclo, um novo ano, nós criamos uma expectativa que tudo vai dar certo. Amém por isso. É muito bom você ter o pensamento positivo, nada de forma mística aqui. É muito bom você ter o pensamento positivo. Aí espiritualmente nós falamos que isto é a fé. A fé é o firme fundamento do que nós não vemos, mas nós acreditamos que vai acontecer. Eu não vejo março ainda, mas eu declaro de forma profética que o mês de março será um mês de bênção para nós. Isto é agir pela fé, é confiar, é acreditar. Então, no reencontro dele com Esaú, no retorno dele a Betel, onde ele novamente erigiu um altar, se você der uma olhada no capítulo 35, você vai entender, e eu estou sintetizando a história para nós entrarmos na aplicação final. Qualquer um que olhasse iria dizer: agora vai dar tudo certo para Jacó. Mas quando nós somos equilibrados no aspecto emocional, alinhados, isto também nos dá internamente uma certeza ou uma convicção de que a dor e a esperança, elas convivem lado a lado. Não tem como eu fugir de decepções, de problemas. O ano é ano de vitória. Nós declaramos em nome de Jesus isso. Mas, e os caminhos da nossa vitória, quais serão? Estão nas mãos de Deus. Eles podem ser traçados diante de condições totalmente adversas, inimagináveis. Mas eles não deixarão de ser projetos de Deus. Meu querido, lá atrás, na última fileira de cadeiras aqui do meu lado esquerdo, de camiseta preta, eu quero que o irmão, por gentileza, dê um sinal assim com a mão. Deus me mostra o seguinte: eu acho que de forma natural, humanamente falando, isso não seria possível. Mas o nosso Deus é Deus de coisas impossíveis. Deus me mostra injeções sendo dadas nos ossos do irmão. Injeções no antebraço. Injeções nos ossos
da perna aqui na parte inferior, injeções no fêmur, injeções nesta região aqui assim, injeções nesta região aqui assim. E o Senhor diz a mim assim: você vai dizer ao meu servo que eu estou devolvendo calcificação normal aos ossos dele esta noite aqui. Você diga ao meu servo que eu estou curando os ossos dele hoje. Ele não vai ter osteoporose, ou seja, queria chegar aí o desenvolvimento de uma osteoporose, principalmente nestas regiões, que é esfarelamento dos ossos, pela idade, pelo uso dos ossos, por movimentos repetitivos, e também algumas artrites, porque elas são somatórias a estas osteoporoses, parece que uma chama a outra. Deus está te curando esta noite aqui. Então, possíveis dores nos ossos, mal-estar na coluna, dificuldade com os ossos da parte inferior das pernas, a frente aqui da panturrilha, dificuldade com estes ossos aqui, nas junções dos mesmos, e inflamações, somem neste momento, e Deus é glorificado na tua saúde. Até os ossos da face estão sendo calcificados pelas mãos do nosso Deus, e o irmão vai testificar fidelidade do Senhor nesse negócio. Aleluia. Aí do teu lado, serva de Deus, a de blusa clara, do lado do irmão, isto, Deus está me mostrando: o Senhor não ministra no meu coração que a irmã toma, e nem que não toma, remédio de pressão, remédio de controle de pressão diariamente. Deus não ministra no meu coração que a irmã toma, e nem que não toma. Deus ministra no meu coração que a irmã não vai tomar, porque Ele é o teu cardiologista hoje, e Ele traz equilíbrio à tua pressão. Ela voltará ao normal de acordo com a tua idade. Ela tem facilidade de picos de estar alta, e facilidade também de baixar-se de forma rápida. Há um desequilíbrio. Isto é sentido às vezes no físico, no organismo, sensações de calafrios internos, mal-estar como tontura ou dor. Deus está te curando esta noite, equilibrando a tua pressão. Outra coisa interessante que Deus manda eu te dizer: este é um tempo do Senhor passear espiritualmente falando pela tua família. A tua oração foi ouvida. Canta, labador e calhaça. Erga o altar de gratidão, porque chegará a salvação, chegará a libertação, portas novas serão abertas. Há um prejuízo na vida de alguém de uma maneira mais injusta impossível, é o próprio Satanás, mas o Senhor conhece a fidelidade dos teus joelhos, e estão debaixo da bênção da fidelidade dos teus joelhos, e o Senhor manda eu dizer: Ele vai reverter o quadro do prejuízo em lucro, vai envergonhar o mal, e o nome do nosso Deus será exaltado nesse negócio aí. Aleluia! Aleluia! Chegou um momento agora em que Jacó, que seria a partir de então Israel, o povo de Deus, precisaria desenvolver a habilidade do equilíbrio emocional, a convivência com as coisas más e boas, da mesma maneira, acreditando que elas são a pura vontade de Deus. Ninguém é preparado para perder, irmãos. Até, principalmente, entes queridos, nós não somos preparados para isso. Não vem na bula quando nós nascemos. A vida que vai nos ensinando. Nós desenvolvemos a resiliência. E como hoje é um dia de nós falarmos sobre o alinhamento emocional,
agora chegaria o momento de Israel, eu vou passar então a chamar Jacó de Israel alinhar-se emocionalmente para que o projeto de Deus se cumprisse ele tornar-se uma nação. Os seus 12 filhos formariam as tribos, 10 filhos e 2 netos formariam as tribos que iriam originar Israel. Eu disse que a dor e a esperança caminham juntas, e nós precisamos desenvolver a convivência, porque elas estão lado a lado. Há dias que nós ganhamos, há dias que nós perdemos. O sábio escritor Salomão, ele nos diz que há um tempo de Deus para todas as coisas. Tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de nascer, tempo de morrer. Raquel era a mulher amada de Jacó. Por ela, ele trabalhou 14 anos. Raquel já tinha o filho José, que Jacó amava tanto que fez a ele uma túnica que o diferenciava dos demais irmãos, como maneira de compensar a dor que ele tinha pela perda de Raquel, e isso só trouxe problema. Se nós dermos uma lida no restante da história de Jacó, a partir deste momento, ela foi uma história triste. Mas se nós olharmos o capítulo 49 deste mesmo livro, quando ele, Israel, chama os seus filhos e os 2 netos, Efraim e Manassés, filhos de José, impetra a bênção, que era um hábito na época, nós vamos descobrir um Israel verdadeiro, como ele desenvolveu a habilidade do autocontrole. Chorou alguns anos, porque José se afastou, porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas eu não quero concluir aí a história. O que eu quero concluir, chegou um momento de alegria. Raquel iria gerar mais um filho, Benjamim. Benjamim nasce, mas nós lemos que as parteiras avisaram a Raquel que passava mal, de que a criança iria nascer, ela iria conseguir parir a criança. A criança nasceu, deu tempo inclusive dela dizer que o nome do menino seria Benoni, ou seja, filho da minha tristeza. A tristeza que ela passa no momento do parto. Quando ela falece, e agora Jacó é quem daria continuidade à criação, junto com a tia Lia, bem provável, com Zilpa, Bila, as servas também mães de filhos de Jacó. Jacó olha e diz assim: não, o nome dele será Benjamim, filho da minha mão direita. Olhando a mão direita, nós entendemos a bênção de Deus, abençoado, amado por Deus. Benoni e Benjamim, o alinhamento das emoções de Jacó e Israel, então, seriam provados, testados. Ele passaria a conviver com a dor da perda da mãe do menino, mas ele passaria também a conviver com a, diríamos, compensação que o Senhor dera a ele, olhando todo dia para Benjamim e dizendo: é abençoado por Deus. Então ele passaria a desenvolver o equilíbrio, o alinhamento emocional, de que tudo que nós recebemos de Deus é para o nosso bem. Deus não faz mal a ninguém, nem a morte do ímpio leva prazer ao Senhor. O mais abominável dos homens que possa existir na terra, e olha, nós conhecemos alguns pelas histórias e ações que tomam, Deus olha para ele com um olhar de misericórdia. Se ele abrir o coração,
o Senhor entra e faz morada e transforma. Aí Paulo diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É fato. Mas voltemos para concluir de verdade agora. Alinhados emocionalmente com Deus, nós somos submissos à sua vontade. Submissos à sua vontade, nós nos tornamos equilibrados. Equilibrados, nós permitimos o Espírito de Deus desenvolver em nós os seus frutos. E fazemos a diferença neste mundo. Na maior das adversidades, nós dizemos glória a Deus. Na maior das perdas, nós dizemos, foi o Senhor quem fez isto, e coisa maravilhosa é aos olhos dele, porque ele só faz o bem. No maior dos conflitos, até o existencial, pelas contrariedades da vida do dia a dia, nós olhamos para o céu e agradecemos a ele e dizemos, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ainda afirmamos como Davi, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, os benefícios do Senhor superam qualquer dificuldade e luta diária que Ele possa permitir que passemos. Alinhados emocionalmente, aptos para mais um ano, aptos para mais um desafio, seguros. Nem tudo será do jeito que planejamos, e sim do jeito planejado por Deus, e é irrevogável, intocável. Ninguém toca nos planos de Deus na nossa vida. Eu amo quando ele chama Jeremias, e diz a Jeremias, o que é que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que Deus estava dizendo? Eu coloco a palavra profética de escolha que eu determinei sobre a sua história numa redoma intocável. O diabo não toca na promessa de Deus na nossa vida. Ele vela, ele nos cerca. A palavra está cercada. Então eu não posso permitir o desalinhamento emocional, o desequilíbrio. Eu não posso permitir o retrocesso, voltar a desacreditar, reclamar, xingar, murmurar. Não. Benoni veio, sim, num momento de tristeza, mas o Senhor transformou em Benjamim, em abençoado, em força. Então, todos os instantes que Jacó olhasse, era impossível que ele não tivesse a lembrança de Raquel. Sim, mas mais impossível seria ele não ter a certeza: este é o meu caçula que Deus deu para cuidar de mim, inclusive na minha velhice. E foi o que aconteceu. Ou seja, Deus trabalhou pelo amanhã. Deus está trabalhando pelo nosso amanhã esta noite. Mas Ele está nos convidando a emocionalmente, aos nossos sentimentos, como eu disse, que geram em nós os pensamentos e que vão nos convidar a tomar atitudes, as nossas ações. O Senhor nos convida a colocar nas mãos dEle e nos adverte: equilíbrio, segurança, confiança, é quando nós sabemos que as promessas, a esperança, o Benjamim vai conviver diariamente com uma dor, mas que nós não seremos superados pela dor. Muito pelo contrário, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, supera aquela dor. Olha,
Quando minha mãe tratava um câncer, que foi o que o Senhor permitiu para que ela herdasse a redenção, não é fácil, não desejo a ninguém passar por uma situação dessas. Mas eu aprendia tanto, eu perdi a conta dos dias que fiquei o dia todo, ficaria todo o resto dos meus dias aqui, lá dentro daquele hospital, tendo ela viva, ficaria, não reclamo também. Mas eu perdi a conta dos dias que eu chegava lá às 7 da manhã e às vezes saía às 7 da noite, e ela tomando aquela quimioterapia. Alguns sintomas já surgiam no momento que era injetado aquilo na veia, e ela nunca reclamou, muito pelo contrário. E eu via pessoas reclamando, xingando. Uma disse: se eu tenho isso, o mundo todo deveria ter. Eu olhei por dentro e eu disse: eu repreendo Jesus, porque não disse a mim, disse jogado de forma aleatória. Eu não vou comprar briga com o adversário. Se tivesse dito direto a mim, eu teria uma resposta ao menos bíblica. Então eu só disse: tem misericórdia de mim, Jesus, me guarda, que eu não desejo aquilo que minha mãe passou a ninguém. Nós recebíamos também às vezes algumas pessoas que vinham fazer visitas. Alguns chegavam, saíam dali renovados, por ver o comportamento dela. Outros, se nós não estivéssemos equilibrados, nos desmontariam, porque não tem condições de fazerem uma visita a um enfermo. Eu ficava impressionado com as coisas que eu ouvia. Cada balela, cada descrença, às vezes também o desrespeito, até denominacional, pela formação dela mais tradicional. Nós estamos numa igreja mais contemporânea, mas o Senhor habita onde existe o tradicional, onde existe o contemporâneo, porque Ele conhece o coração. Aí eu ficava meio que assustado, e eu sempre dizia ao Senhor: me dá equilíbrio, Jesus, para eu não dizer nada. Dê equilíbrio a ela, para que esta visita agregue e não diminua. E quando saía, nós evitávamos o possível comentário. Quando nasceu minha menina, eu lembro como hoje, quando nasceu a Alícia, ela viu a Alícia 3 meses só e o Senhor já levou. Ela tinha medo de pegar a Alícia no colo, porque os bracinhos estavam bem fraquinhos já, pela quimioterapia, enfim. E num dia eu disse: não. Sentei ela no sofá e coloquei a Alícia no colo dela. Tem a foto lá hoje. Coloquei a Alícia no colo dela, tirei algumas fotos. E eu encaminhei para uma amiga, uma grande amiga de 30 anos que eu tenho. Encaminhei para ela. E ela respondeu assim: Vaso, na sua casa tem a vida e a morte. E o Senhor é contigo no meio desta situação. Aquilo me marcou de um jeito tão extraordinário. Ela não fez uma crítica, irmão, de forma nenhuma. Ela não faria. Pelo grau de amizade, ela não faria aquela crítica. Aquilo foi como um bálsamo dentro de mim, dentro de nós. Eu não falei isso à minha mãe, não falei à minha irmã. Depois de alguns dias, eu mostrei aquela mensagem para Eliane, para minha esposa. Nós ficamos admirados. A foto, ela é linda, histórica. Mas a maneira que a minha colega enxergou aquilo, minha amiga, a maneira que a minha amiga enxergou aquilo,
foi muito forte. Aprove ao Senhor recolher minha mãe, sim. A Alícia não substitui ela. Ninguém substitui ninguém. Isso é fato. Mas aquele momento foi como se fosse uma cura dentro de mim, porque até então eu não conseguia admitir aquela situação. Eu olhava e dizia: tem misericórdia, Jesus, faça alguma coisa. E posso até ter feito ela sofrer um pouco mais. Pedi ao Senhor para não permitir que eu caísse no choro perto dela, mas não conseguia. Mas a partir daquele dia, e depois de pouco tempo, se eu não me engano, depois de 2 meses, o Senhor levou a minha mãe. Não era o que eu queria, entenda o que eu estou dizendo, mas eu não blasfemei, não questionei, e entendi que prevalece a vontade de Deus. Jacó perdeu para ganhar. Irmão, Jacó perdeu, mas ele ganhou. Desenvolveu nele a habilidade do equilíbrio emocional. Eu disse a você e repito, leia a partir do capítulo 37. Quanta tristeza este homem passaria, sendo ele a nação, o que gerou a nação de Israel, porque ele herdou a promessa do avô. Nós fomos gerados na dor de Jesus Cristo, vertendo sangue na cruz do Calvário. Até Jesus precisou estar sozinho no momento crucial, quando subiu ao monte para orar. Pedro, Tiago e João, amigos íntimos do mestre. Tecnicamente eu já fugi a toda condição aqui, mas vamos lá. Amigos íntimos do mestre, que estiveram com ele em grandes momentos, viram pessoas serem ressuscitadas pelo poder da palavra de Jesus. Estiveram também com ele no momento das perseguições dos algozes romanos. Agora, neste instante decisivo, também tem o prazer de estarem com ele, mas eles não conseguem ir até o fim, porque era um momento em que Jesus passaria com a sua maior das experiências com Deus, que foi por isso que Paulo escreveu Filipenses dizendo: mesmo sendo igual a Deus, filho de Deus, ele não usurpou o trono de Deus, antes negou-se a si mesmo e foi até a cruz e morreu por nossos pecados. Ele aceitou aquele projeto de Deus. Naquele instante ele disse: eu sei que o Senhor pode passar de mim este cálice, todavia eu prefiro a sua vontade. Prevaleceu a vontade de Deus, e glória a Deus por isso, que foi o que nos trouxe a alegria de estarmos reunidos aqui esta noite. Foi a morte crucial de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos alinhados emocionalmente aos nossos sentimentos, pensamentos e ações, estarem interligadas à vontade do Senhor, e isso nós conseguimos através do Espírito. Que Deus nos alcance, que seja um ano diferente, e como nós estamos de forma profética ao mês de março, que seja um mês diferente de todos os outros marços que nossa vida já pôde ter. Os meus já passaram de 50, que venham mais 50. Amém, queridos? Eu quero que você, por favor, coloque-se em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei, eu posso orar? Ou vocês criaram aí um projeto de oração que eu vou respeitar, é claro. Vamos orar então.
Santo Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome por tua infinita fidelidade em nos conceder esta oportunidade tão especial de estarmos reunidos na tua casa mais uma vez. Agora, Senhor, no janeiro profético, em que o Senhor deu temas específicos aos teus servos, e nós estamos aqui representando o mês de março, onde o tema é alinhamento emocional, que através da tua palavra que foi ministrada, começando por mim, nós possamos permitir o teu Espírito trabalhar. Te peço agora também a bênção da saúde no mês de março, a bênção financeira sobre a nossa vida. Te peço uma bênção sobre a nossa nação também, que em nome de Jesus hoje seja dia de bênção, de vitória, que o mês de março deste ano seja de bênção, de vitória, e que nós possamos sair daqui alinhados e o teu nome ser louvado, e crendo, nós já te agradecemos pela bênção e vitória no nome de Jesus, amém.